Senhor, gente? Amém. Pode sentar todo mundo. Eu queria mostrar para vocês isso aqui. Não tem não uma palavra especial hoje, não. Eu queria contar um testemunho para vocês. Testemunho do que eu vivi semana passada. Todo mundo sabe que semana passada eu estava viajando. Eu estava viajando num país árabe. Eu cheguei na escola, primeiro dia da escola, e deparo com essa foto aqui, ó. Com essa porta. Isso é uma porta. Vocês entendem o que está escrito ali, né? Eu não. Sala de oração reservada para mulheres. Eu fiquei procurando a outra, né? Até eu achar a outra e achei. Achei a outra. Da outra que é escrito dos homens não. Mas eu fiquei. Como é que eu digo? Eu fiquei assustado, mas assustado num bom sentido, com o respeito que as pessoas têm naquele país. A gente está acostumado a dizer que muçulmano, né, a ver coisas ruins de gente muçulmana, e eu num país muçulmano, eu fiquei positivamente surpreso como eles são. Eles são respeitosos, eles são educados, eles sorriem. Parece que está escrito na religião deles que, alguém me disse isso, que se você não tem nada para oferecer, ofereça pelo menos um sorriso. Eles sorriem, eles são servis, eles são prontos para servir. E aí eu fiquei pensando, gente, por que nós, né, o povo de Deus, assim, por que os crentes não são assim? Eu fiquei meio bravo, confesso, comigo, lógico, né, porque eu sou povo de Deus. Eu fiquei bravo. Gente, e mais, tá? A gente tem que entender que, seja na religião deles ou na nossa, sempre vão ter as pessoas que têm um coração bom, sempre tem as pessoas que têm um coração ruim. E aí a gente começou a discutir, né, no nosso chat lá, e a Paty começou a falar assim pra mim: e aí, já começou a pregar para esse povo aí? Já começou a pregar? Prega Jesus, vai lá, mostra para esse povo. Aí o Fernando fala assim: ô Pedrão, mostra para eles como é que é o Deus invisível, mostra para esse povo, ensina para esse povo. Eles não estão dispostos a saber disso. Eles não estão prontos, eles não querem. Eles seguem aquilo de uma forma muito religiosa. E aí as coisas na minha cabeça continuaram vindo, né? Por que eles fazem isso? Existe alguma coisa boa por trás ou é pura religião? E eu comecei a ver que algumas pessoas podem ter sim alguma coisa de boa naquilo. Pode ter alguma coisa de verdadeiro no coração. Mas é bem verdade que a maioria é sepulcro caiado. Faz aquilo que é bonito para fora, mas por dentro está vazio. Aí eu comecei a pensar assim, gente, e nós, é diferente? É diferente do nosso lado, dos crentes? É diferente? Ou será que a maioria para fora, tanto para fora quanto para dentro, tá feliz do lado de fora e tá vazio pro lado de dentro? Como é que é no nosso? Para eles tudo bem, tá tudo lindo do lado de fora, mas para dentro tá vazio. A gente julga, né? A gente está julgando. E aí eu fiquei, Senhor, e comecei a orar naquilo ali, né? Senhor, por que a gente é assim? Por que a gente não consegue? Qual é a diferença? Qual é a diferença deles para nós? Por que nós não conseguimos ser tão respeitosos como eles? Por que mas a gente sabe da verdade, qual é a verdade? Aí o Senhor me levou a ler Cânticos. E eu queria fazer a abertura hoje em Cânticos. E eu li Cânticos 3 vezes de lá pra cá. Eu li lá, li pra parte, li hoje de novo, li o livro inteiro. E gente, não dá pra fazer uma abertura em Cânticos. É muito romântico, mas uma coisa Deus deixou claro no meu coração, e era isso que eu queria fazer a abertura para vocês hoje, de que nós somos a noiva escolhida. E por isso ele me levou a ler Cânticos, porque aquele livro está dizendo o amor que ele quer ter com a gente. E naquele livro tem até muitas dificuldades sobre o amor que eles têm, né? O Salomão e a Sulamita, eles têm uma dificuldade até que eles se encontram, né?
Não é fácil. E eu acho que é mais ou menos assim com a gente também. Aí eu perguntei para Deus assim, tá bom, Deus, beleza. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, glória a Deus. Nós quem? Aí eu queria que vocês, texto batido, nós já lemos esse texto. A igreja é nova, mas nós já lemos esse texto várias vezes. Eu queria que vocês abrissem 1 João 3:1. Em 1 João 3:1 fala de quem é a igreja, quem é a noiva, quem é aquele que Deus está disposto a ter um amor, a ter um romance com ele, aquele que ele vai vir buscar, e quando ele chegar aqui, é esse povo que ele vai buscar. Quem são? Está escrito assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. De mais nada. Eu queria ficar só até aqui, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Nós somos os filhos. Independente da religião, independente de como a gente faz a religião, não quero dizer religião evangélica, católica, outra coisa assim não, tá gente? Religião, quando eu estou dizendo religião, para mim é independente de ser católico ou crente, mas todas elas têm Jesus, tem que ter Jesus. Mas o povo que ele vai vir buscar, aquela história lá de Cânticos que eu perguntei tanto para Deus, qual é a diferença entre eles e nós, ele veio me dizer isso. Não queria orar com vocês. Amém? Senhor meu Deus, eu queria te agradecer porque nós somos povo escolhido. Eu queria te agradecer, Senhor, porque não importa onde a gente esteja, não importa aquilo com que a gente é confrontado, não importa a situação, não importa a aprovação, não importa nada, o Senhor disse que o Senhor nos amou, o Senhor entregou o teu Filho, o Senhor Jesus morreu por nós e vai vir nos buscar, Senhor, a tua noiva. Eu quero declarar, Senhor, também o nosso amor por Ti, Pai. Nós somos sim imperfeitos, nós temos sim defeitos, nós temos sim dificuldade de chegar até Ti. Nós precisamos muitas vezes de religião para poder entender um pouco, até perceber que o Senhor não está interessado nisso. Mas, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. E tenha sempre, Pai, misericórdia de nós. Fale com a gente hoje, fale com a gente nesse fim de semana todo, fale com a gente até domingo, esteja no nosso meio, preencha o coração de cada um, toma conta do teu culto e tem liberdade entre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh,
amigos. A paz do Senhor. Oi, não sei se tá vendo que ah, tá vendo? Ó. Semana que vem eu tô aí na sexta-feira. Meu Deus. Não, Jesus, eu queria orar, pedir pra vocês, o Pedro tá ficando sem bateria. Amém. Então vamos orar? Amém. Deus Jesus, nós queremos te agradecer por essa igreja linda que o Senhor reuniu. Amém. Eu quero abençoar cada vida que aí está, Senhor Jesus. A vida do Pedro, que tá com o telefone aí, você eu posso orar com cada um deles. A vida do Leandro e da Nádia, que estão louvando, Senhor Jesus, toda a tua igreja em adoração. Deus, a vida do evangelista André, a vida do prefeito Fernando, da diaconisa Dani, que não puderam ir hoje, Senhor, mas que o Senhor possa abençoá-los onde eles estiverem. A vida da diaconisa Anne, que vai estar trazendo a palavra hoje, Senhor Jesus, que o Senhor possa usá-la com ousadia, com fidelidade, Senhor. Derrama unção sobre a vida dela, Senhor Jesus, para que ela seja uma ferramenta do Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, abençoar cada um deles, Senhor Jesus, e profetizar que em breve estaremos todos juntos para um novo tempo de se começa, Senhor, e fechando um ciclo e começando um outro ciclo. Nós te agradecemos por cada um, Pai, manifesta a tua presença, o teu poder a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente ama vocês demais, tá bom? A gente também te ama, pastor. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Vai botar qual? Manancial. Não tem. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu
satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu Paz do Senhor, igreja. Amém. Passar boa semana. Amém. Só Paulo. Passamos. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos aí, familiares. Vamos levar nossa voz em oração nesse momento ao Pai. Deus já se faz aqui presente, né? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer mais uma vez, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, para conhecer mais a Tua palavra, para entender mais a Tua palavra. E, Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações abertos, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, ó Deus, toca o nosso coração. Que essa palavra venha de encontro, Senhor, mesmo, com aquilo que nós precisamos nesses dias, ó Deus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias, ó Pai. Que não seja, Senhor, só para massagear o nosso ego, que não seja em momento nenhum para alimentar a nossa carne, mas para alimentar o nosso espírito, nos corrigir, nos disciplinar e nos levar pelas Tuas veredas, Senhor, pelos Teus caminhos que são os melhores, Pai. Em nome de Jesus, me torna, Senhor, como vaso nas Tuas mãos, que eu possa falar, Senhor, tudo aquilo que o Teu Espírito Santo me designou, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua igreja possa receber da Tua parte, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, em 1 Coríntios. Ligar as nossas Bíblias. As Bíblias ou celulares, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais, né? Nós somos uma igreja jovem que está nascendo agora, né? E Deus tem ministrado tantas coisas no nosso meio, tem nos disciplinado, tem nos cuidado, tem nos amado. E eu acredito que nesse momento, agora como o pastor falou aqui, o ciclo está se fechando e um outro está começando, né? E eu penso que esse ciclo que começa agora é um ciclo de crescimento para a igreja. E nós, como base, como os primeiros, né, os pioneiros da Deus FM em Paris, precisamos estar prontos espiritualmente, né? Precisamos receber a parte do Senhor para poder então dar para aqueles que virão até nós, né? E o Senhor hoje nos dá dons, né? Nos dias de hoje, como fez na igreja primitiva, nos dias de hoje o Senhor nos entrega maravilhas nas nossas mãos para que a gente possa, através desses dons, através da graça de Deus na nossa vida, cuidar das pessoas que têm vindo até nós, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que fala também da palavra que o Pedro citou aqui no início, né? Que nós não sejamos sepulcro caiados, né? Que a gente tem algo no interior e no exterior é completamente diferente. Não, nós como igreja nós precisamos resplandecer no exterior aquilo que nós temos interiormente. A palavra diz que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o nosso coração tem que estar cheio do Senhor, a nossa vida tem que estar cheia do Senhor para a gente então falar para as pessoas. E a palavra que sai da nossa boca se a palavra do levanta e anda. Né? Nós não temos ouro, não temos prata, mas temos a palavra de vida eterna que Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler lá então em 1 Coríntios 12, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos,
segundo eres guiados. Ídolos que não podiam em nada, fazer nada por aquelas pessoas, né? Nem por nós hoje. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. Repete comigo, discernimento de espíritos. Há um variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Pode se sentar. Aqui em 1 Coríntios nós vemos o apóstolo Paulo citando vários tipos de dons, né? Que o Senhor pode nos entregar ao longo da nossa vida, da nossa carreira espiritual, né? Da nossa vida de fé com Deus. Mas um deles me chamou muita atenção. E ao meu ver, na minha opinião, é o que a igreja hoje necessita mais. Nós precisamos de dom de cura? Precisamos sim. Precisamos da profecia? Precisamos sim. Precisamos do... que foi mais que ele falou aqui? Da fé? Precisamos da fé. Precisamos da sabedoria? Precisamos da sabedoria. Tudo nós precisamos. Mas hoje, nos nossos dias, que tem sido meio que deixado um pouquinho de lado, porque é um dom que talvez não traga... Não traz aparência, né? Não traz aquela muvuca, aquele manifestar, que é o discernimento de espírito, ele tem sido esquecido dentro da igreja. E, ao meu ver, nos dias de hoje, é o mais importante. Por quê o discernimento de espírito? Por que o apóstolo Paulo aqui fala de discernimento de espírito? O que é isso? O que é discernimento na vida espiritual? Por que discernir espíritos? Qual a necessidade? Qual o fundamento do discernir espíritos? Nós sabemos que mesmo que a gente não acredite, ou que em determinado momento da nossa vida pareça que não, acho que também não é assim, existe um mundo espiritual e um mundo físico, né? Às vezes situações acontecem conosco, isso aqui é totalmente carnal, não tem nada de espiritual nisso aqui. Mas a gente acredite ou não, tudo que acontece aqui conosco na Terra é reflexo daquilo que acontece nos campos celestiais, daquilo que acontece no mundo espiritual. Que a gente acredite ou não. Né? Que a gente aceite ou não, que a pessoa tenha consciência ou não tenha consciência, que nós vivemos aqui é reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Por isso a necessidade do discernimento, porque nós sabemos que existem espíritos bons, que vêm da parte do Senhor, mas também existem os espíritos malignos, que vêm da parte de Satanás. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então eu fui procurar saber o significado da palavra discernimento, para começar, né? Se o dom é um discernimento espiritual, nós temos que discernir alguma coisa que acontece no mundo espiritual. Então, eu procurei e achei o seguinte significado para a palavra discernimento. Vou ler para vocês. A palavra discernimento é derivada de um termo grego que significa julgamento completo. Então, você discernir espiritualmente. Vou pedir para as crianças ficarem quietinhas, tá? Pode sentar aqui, não tem problema, mas vão ficar quietinhos. Ok? Então, voltando lá. Julgamento completo, discernimento espiritual, julgamento completo. Quer dizer, então, quando você discerne, você julga. Quando nós discernimos algo, alguma situação, alguma coisa, nós estamos julgando. Algum comportamento, nós estamos julgando. Se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Um discernimento espiritual, nós estamos acontecendo, se manifestando no nosso meio, na nossa vida diária, na vida do nosso irmão, é algo espiritual do bom, de bem, que vem para crescimento daquela pessoa, ou se é uma atuação maligna, um levantar de Satanás. Nós estamos julgando a situação. Consequentemente,
Espiritualmente, a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo aos crentes, com o objetivo de habilitá-los a identificar a procedência das operações espirituais, é o que eu acabei de falar. Normalmente, lá no mundo, você vai chegar para ninguém e falar assim: você tem discernimento espiritual? Uma pessoa mundana que não conhece a palavra, não sabe nem do que você está falando. Mas as pessoas lá fora não julgam o nosso comportamento. Da mesma maneira que nós julgamos o comportamento dele, julgamos os atos de Satanás, o levantar de Satanás. Mas pelo Espírito Santo, somente é dado àqueles que são escolhidos. Aqui nós lemos no final aqui que o Espírito Santo dá a todos conforme lhe apraz. Mas o Espírito Santo entrega na mão de alguém dons, alguém escolhido. O Espírito Santo não vai dar a uma pessoa completamente cheia de Satanás, cheia de espíritos malignos, de discernimento espiritual. Ela não vai nem entender o que está se passando, não vai ser inútil, não vai servir de nada. Lá em 1 Coríntios 2, se vocês quiserem abrir, no 12:15. O dom de discernimento espírita é muito interessante na nossa vida, nós que somos cristãos, principalmente, ele está confusão, né? Porque muitas manifestações acontecem no nosso meio. Aqui na nossa igreja a gente ainda não teve a oportunidade de ver, né? Como a igreja está começando agora, mas com certeza pessoas possessas virão, que nós temos orado por isso, né? Para que o Senhor traga os doentes, para que eles possam aqui no nosso meio ser libertos e salvos pela graça de Deus, assim como nós um dia fomos. Mas eles virão possessos, cheios de demônios, cheios de problemas na alma, precisando de cura, cheios de necessidades, assim como um dia nós viemos. E o que acontece é que isso pode gerar confusão no nosso meio, porque aqueles que estão mais maduros na fé podem entender, aqueles que discernem corretamente a palavra vão entender, aqueles que já têm um certo caminhar com Deus vão entender, mas aquele que está chegando juntamente com aquele que se manifesta de maneira possessa ou de uma outra maneira, ele não vai compreender o que está se passando. Por isso eu penso que essa palavra é para nós da base, porque nós precisamos instruir as pessoas. Porque aquele que está vindo que não entende nada pode se escandalizar. Ele vai se escandalizar e vai dizer: eu não volto aqui porque o negócio aqui é uma coisa que ninguém entende nada, não tem fundamento, ninguém discerne nada, ninguém fala nada, é uma bagunça. É um tal de reteté daqui, reteté de lá, mas ninguém discerne nada. O negócio é que ninguém sabe o que está acontecendo. Você entra vazio e continua vazio lá fora, não é isso. Nós precisamos ajudar aqueles que têm vindo sem conhecimento a ter o discernimento que nós temos hoje, pela palavra. Tudo baseado na palavra. Vamos ler lá? 1 Coríntios 2, 12, 15. Capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, que é salvação. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? O homem espiritual não é julgado por ninguém. Porque nós discernimos espiritualmente aquilo que Deus tem feito, as manifestações que Deus tem trazido para o nosso meio. Né? Talvez aquele que tem vindo lá de fora, que não entende o que se passa aqui dentro, manifestar o Espírito Santo aqui dentro, ele não compreende. Aí entra o nosso dever como igreja do Senhor, ensinar aqueles que estão vindo, necessitam ser curados e libertos e precisam aprender o que significa esse mover, esse manifestar no nosso meio. Por que as pessoas são libertas? Por que existem espíritos bons e espíritos maus? Né? É o nosso dever trazer esse discernimento. Só que às vezes a gente tem problemas na igreja, né? Que às vezes entra o dom do discernimento espiritual, ele tem uma linha muito, ele vai numa linha, num caminhar muito fino com a questão carnal, né? Do julgamento carnal, nós como pessoas, como humanos, né? Podemos, às vezes a gente julga de maneira errada, né? O que não deve ter no nosso meio, julgar o nosso irmão de maneira
incoerente, né? Mas às vezes pode acontecer. E às vezes o discernimento espiritual pode ser usado para falar, mas você é assim, mas você é assado. O discernimento espiritual, o dom do discernimento espiritual, não nos é dado para apontar o nosso irmão como sendo melhor ou pior do que nós. O discernimento espiritual nos é dado para que a gente entenda se é Satanás que tem se manifestado na vida dos nossos irmãos, no nosso meio, no seio da igreja, ou se o manifestar é de Deus. Um exemplo. Nós estamos aqui, suponhamos que, sei lá, o pastor Michel chega e lança uma campanha de libertação espiritual. Não sei quantos aqui já participaram, eu sou uma crente mais idosa, né? Participei de muitas libertações espirituais, então vi muito manifestar. Muitas pessoas caírem possessas, muitas pessoas vomitarem câncer, muitas pessoas não manifestarem nada, mas estarem cheias de problemas na alma, de doenças na alma, de um coração duro, um coração petrificado, né? Para que a palavra entre, não entra, a pessoa não deixa. E em muitas dessas situações, pessoas sem discernimento espiritual vinham julgar a vida do irmão, que em nada ajudava o crescimento espiritual do irmão. Muito pelo contrário, o irmão entrava num processo de libertação e de cura. Aí vinha um outro irmãozinho lá que ao invés de ajudar, e ele no caminho da libertação e da cura, acabava de pisar e falar assim, você é um encapetado mesmo, continua aí, cheio de demônio. Então, nós não podemos nos deixar levar pela carne, pelo nosso desejo humano de muitas vezes julgar as pessoas, né? E, infelizmente nós somos tendenciosos, né? A gente tende a se achar mais capacitado, melhor, mais coerente, ou sei lá, coisas parecidas do que os outros, e queremos julgar o nosso irmão, né, porque ele falhou uma vez, sei lá, pisou na bola, fez uma coisa que não devia, e aí a gente vai, né, e desce a lenha no irmão, não discernindo a obra que Deus tem feito na vida daquele irmãozinho, né? O dicionário teológico também descreve o que quer dizer esse discernimento espiritual. A CBAD, que é uma das maiores tradutoras da Bíblia cristã hoje, explica o seguinte: para se discernir os espíritos, as faculdades humanas são insuficientes. A nossa inteligência humana não discerne o espírito, as coisas que vêm de Deus, não dá para discernir. Nós, humanamente falando, se você começar a ler a Bíblia, ou ela vira apenas um livro, ou então você diz, isso daqui foi um louco que não tem nem noção do que está falando aqui dentro, que é um negócio no colo. Né? A nossa inteligência humana é pequena demais para entender a grandeza de Deus. É indispensável a capacitação do Espírito Santo, tá? Que nós possamos discernir aquilo que vem do Senhor. O discernimento de espíritos independe das operações intelectuais. Não precisa estudar na Sorbonne, do jeito para discernir espiritualmente. Nem em Harvard, nem em Oxford, sei lá, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem estudar, de nada vai adiantar um mestrado em nenhuma dessas faculdades, porque espiritualmente não é isso que ajuda, né? Que traz o discernimento espiritual. Tem que entregar já? Ali. 15 minutos. Depende única e exclusivamente da iluminação divina. Discernimento espiritual, realmente, é só direcionamento divino. Pode perguntar, hoje ele não está mais aqui, né? Einstein, sei lá, falando um grande outro aí, pensador, qual que é aquele Voltaire, né? Que falou que ia apagar a memória da Bíblia. Não dá. O homem natural não discerne aquilo que vem de Deus. Tem que ser divino, tem que ser o Espírito Santo, porque você vai ler, e aqui vai ser só uma história. Você vai ver a manifestação do Espírito Santo, e vai ser só um negócio que aconteceu, né? Que humanamente falando, muitas coisas nós não discernimos e não sabemos nem nomear. Não conseguimos nem dar nome para explicar o que está se passando. Ou então vem, talvez, o médico, né, e diz assim, não, até uma crise nervosa, como aconteceu comigo, né? Estava numa guerra tremenda e fiquei 15 dias tomando diazepam na veia, porque o médico disse que eu estava tendo uma crise nervosa. Estava precisando ser liberto de um monte de coisa e ele disse que eu estava tendo uma crise nervosa. Então não dá.
A ciência não pode explicar aquilo que é de Deus. A história não pode explicar aquilo que é de Deus. O humano, a nossa carne, não pode explicar aquilo que é de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas. Um dos exemplos aqui que nós podemos dar nessa questão, muito claro, de Jesus atuando, né, com muito discernimento espiritual vindo do Pai. Jesus sabia quando Satanás era a causa das enfermidades. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículos 33 ao 35, diz o seguinte: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem fazer mal. Jesus entendia quando a manifestação era de Satanás. Em Lucas 4, 33, 35 fica muito claro isso. Hoje nós vemos muito manifestar também de Satanás através de espíritos malignos ou de pessoas que se levantam no nosso meio como os falsos profetas, né? Pessoas que se inserem dentro da igreja, com cara, né, aparência de ovelha, mas vem trazendo uma doutrina errada, vem trazendo um ensinamento errado, vem trazendo coisas erradas para dentro da igreja. Ao invés de tirar o pecado da igreja, ele traz pecado para dentro da igreja, deturpando a visão daqueles, principalmente daqueles que são novos na fé, que não têm muito conhecimento na palavra, que ainda não têm intimidade com o Senhor. Quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos essa intimidade e a gente tende a fazer algo errado, não que depois que você se torna mais velho na fé você não peque, você não faça nada errado, mas quando a gente tende a fazer algo errado, o Espírito Santo nos incomoda, né? Talvez você vai querer lançar uma palavra, aquilo saiu da sua mente, vou falar, aquele Espírito Santo já te incomoda, fala: poxa, mas isso você vai falar tá errado, você está mentindo, você está agindo de maneira errada, isso não está bom. E uma pessoa que é nova na fé talvez não tenha essa sensação, não tenha ainda essa intimidade com o Espírito Santo de ser, naquele momento antes de cometer um ato, discernir o que está se passando e evitar o acontecimento, a execução do pecado, né? A consumação do pecado. E nós vemos hoje muitos líderes, né, ao invés de ajudar, ao invés de trazer aqueles que estão perdidos e fazer com que eles trilhem por caminhos corretos, no ensinamento correto da palavra, nós vemos que a igreja tem se modernizado, entre aspas, de uma maneira tal que a essência está sendo dispersa, está se dispersando no meio de todo mundo. Ninguém mais entende. É um movimento tão grande, é uma coisa tão tremenda, uma dimensão tão grande que ninguém mais tem controle. E a essência da palavra, aquilo que é Deus, o sacrifício verdadeiro de Jesus, o significado de Cristo, da morte de Cristo na cruz por nós, está ficando perdido, está sendo banalizado. Numa determinada ocasião, a gente foi na casa de alguns amigos. E a esposa desse rapaz, que é uma querida muito grande nossa, disse para nós assim, na igreja onde ela estava, era o seguinte: uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. Porque Jesus já morreu pelos pecados que você cometeu no passado, pelos pecados que você cometeu hoje, pelos que você ainda vai cometer no futuro. Mas quando ele vier te buscar, já está tudo perdoado, porque uma vez que você aceitou Jesus, a salvação está garantida. E não é isso. Jesus deixa bem claro: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e venha. O que é tomar a cruz de Jesus? É negar a si mesmo, é dizer não para a carne, é dizer não para a mentira, é rejeitar a fofoca, é ter comunhão com Deus através da palavra, através da oração, através do jejum, através da busca incansável pela presença do Senhor. E isso tem sido banalizado no nosso meio. Falta discernimento no meio da igreja. Esse dom tão precioso está perdido. Uma coisa interessante que eu li também, o Senhor nos advertindo, né? Não precisa abrir não, vou ler só rapidinho, porque meu marido deu um tempo estourado. Lá em 1 João 4,1 está escrito o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quer dizer isso?
Às vezes uma pessoa vem e lança uma palavra sobre a sua vida, né? E aí você fala, isso é de Deus ou não é de Deus? Nós que somos crentes vamos nos colocar nessa questão, né? Aqueles que estão no mundo e que viram às vezes até nós, nos perguntar, mas o que significa essa palavra, né? Ou uma pessoa que está vindo e num movimento receber uma palavra poderosa no culto vai dizer, mas o que é, né? É para mim? Qual que é o significado disso para mim? E nós precisamos discernir, nós precisamos julgar. Né? O meu esposo fala um versículo muito interessante, como que é aquele, cheguei, que a gente tem que julgar as coisas, os espíritos. Como é que você falou para a irmã Marlete? O apóstolo fala que a gente não conseguir julgar as pequenas coisas, como não julgar as grandes coisas. Justamente. E o meu esposo, ele é uma bênção, né? Uma profeta veio e deu uma palavra para ele, e ele no espírito, né? Ele depois compartilhou comigo, falou assim, se for de Deus, vai cumprir. E aquilo me deu tanta raiva que eu falei assim, como assim se for de Deus? A mulher é de Deus, né? Mas eu não liberei essa palavra para ele. Eu falei, Deus cumpre, né? Para calar a boca dele. E eu vou ficar feliz por dentro, né? Porque vai cumprir. Era uma palavra de bênção e tudo. Mas foi o que ele me falou. Nós precisamos ter essa prudência, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, às vezes a gente acha que o negócio vem de Deus e nós, às vezes, na nossa vontade própria, na nossa carne, que a palavra foi muito boa, a gente fala, né? Não, se cumpra mesmo, aleluia, cumpra mesmo. Se for de Deus, que se cumpra, que seja bênção. Mas e se não for? Se não for, pode nos levar à perdição, pode nos levar para um caminho que vai nos fazer perder a salvação. Então, nós precisamos julgar, até mesmo as palavras daqueles que se dizem levantados por Deus, precisamos julgar de onde vem. Precisamos nessa intimidade, nessa comunhão com o Espírito Santo, entender aquilo que Deus tem para nós. Não é simplesmente aquele oba-oba. A igreja hoje tem inchado, crescido, justamente por isso. Porque é um movimento tão gostoso, é uma coisa tão sobrenatural, que é tão gostoso estar ali dentro e receber da parte de Deus, né? Mas tem coisas que não vêm de Deus. E a igreja, é o que eu falei naquela pregação de domingo, assim, dentro daquele mover tão gostoso, aquela coisa tão suave, tão maravilhosa. Mas quando a gente sai do portão ali para fora, precisamos ter luz lá fora, precisamos ser cheios do Espírito Santo lá fora, nós estamos vazios. Porque aquilo que aconteceu aqui não trouxe nada, não trouxe crescimento nenhum para nós, não nos trouxe ensinamento, não nos trouxe alimento para que a gente possa lá fora compartilhar com aquele que não tem. É por isso que aquele primeiro amor está se perdendo. A gente aqui dentro, naquele primeiro amor, aquela coisa, aquela unção maravilhosa, mas 10 anos se passam, o amor já se esfriou. E Deus tem nos chamado nesses dias. Vocês precisam discernir aquilo que vem da minha parte, aquilo que eu realmente estou falando para a igreja. Em vários episódios Jesus fala, lá no livro de Apocalipse principalmente, né, João trazendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, é o Espírito Santo que fala à igreja. Não são homens, não é o desejo do coração humano que tem que prevalecer quando uma pessoa vem aqui na frente, vem ministrar uma palavra. É o Espírito Santo. Porque só aquilo que vem da parte de Deus, realmente, aquilo que o Espírito Santo traz da parte de Deus para nós, é que vai mudar a nossa vida, é que vai mudar a nossa história. A palavra abençoada de um homem que veio aqui na frente, mas se falou somente naquilo que ele tinha na carne dele, ou o desejo, às vezes, do coração dele é aquilo que ele falou, mas era aquela palavra, era aquilo que Deus tinha para aquele momento da igreja ali. Nós precisamos entender as coisas que vêm do Senhor. Lá em 1 João 4, 2, 3, Deus ainda nos dá uma dica, né? Para discernir se o Espírito é de Deus ou não. Vamos ler lá? Essa passagem é muito interessante. 1 João. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz o seguinte: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
Este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. É a maior prova que nós temos que nem todos aqueles que estão no nosso meio estão realmente sendo enviados da parte do Senhor. E estão aqui nos trazendo palavras da parte do Espírito Santo. Por isso que é necessário que a gente julgue as coisas. Que nós, no nosso interior, que nós venhamos perguntar para o Senhor: Senhor, vem da tua parte? Para mim parece ser lindo, está reluzindo como ouro e se cumprir é bênção na minha vida. Mas é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor tem para a igreja? O que Ele está falando vem da tua parte? Ele é alguém levantado pelo Senhor? Ela é alguém levantada pelo Senhor? A Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Né? Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Mas se os frutos são maus, a árvore não é boa. Né? A árvore não é. Então nós precisamos julgar. Uma pessoa que aparentemente só dá fruto mal, ela não pode ser uma árvore. Né? Um pé de feijão não vai dar nunca abacaxi. Né? Um pé de acerola não vai dar nunca laranja. Nós precisamos julgar aquilo que tem estado no nosso meio, para que a gente seja uma igreja madura. Né? Isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual, ao longo da nossa vida, para que a gente não se perca. Né? No nosso caminhar com Jesus aí, diante de tanta oba-oba, de tantas histórias, de tantas coisas, a gente acaba se perdendo. Se a gente não tiver ali os nossos pés fixos na rocha que é Jesus, né? O discernimento espiritual é essencial no processo de tomar decisões sábias. Uma benção isso, né? Discernimento espiritual para tomar decisões sábias. A gente fala muito, né, eu e meu esposo, que às vezes nós somos sábios, não somos inteligentes, não somos sábios, né? Porque o sábio ele aprende com o erro do outro, o inteligente ele tem que errar para aprender. E às vezes nós tomamos decisões na nossa vida sem discernir em momentos de muito estresse, em momentos de dor, em momentos de perda, né? Em momentos que você quer explodir todo mundo, que você quer cortar com a machadinha o pé de um, a mão do outro. E não é aquilo que Deus tem para nós. Talvez aquele momento ali, mesmo que seja ruim, que a situação seja completamente contrária, ele vem nos ensinar alguma coisa. E nós precisamos, mais uma vez, principalmente nós como cristãos, discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar em determinada situação. Por exemplo, a questão do trabalho. Né? Às vezes a gente não tem nada em vista, não pensamos em nada, mas decidimos meter o pé no balde sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Né? Precisamos entender aquilo que Deus está falando para nós. Precisamos entender. Ponderar, né? Ponderar as coisas. Não podemos sair metendo o pé em tudo. Né? Nós, principalmente nós como cristãos. E se o nosso testemunho não é correto, nosso testemunho, as nossas decisões não são inteligentes, aquele que nos vê vai falar: poxa, mas aquele ali, né? Eu vou lá servir o Deus dele, vou lá na igreja dele, vou lá, sei lá, fazer o que com ele. Ele não faz nem para ele, coitado. Nosso discernimento está ruim. Nosso discernimento está ruim. Quero falar alguns pontos com vocês, e o discernimento espiritual está acabando, viu, gente? Vou acelerar aqui porque não tem estudo. Não cheguei na metade, mas se não der hoje, a gente continua outro dia, né? Alguns tópicos bastante interessantes, onde o discernimento espiritual, o dom do discernimento espiritual, é importantíssimo, é indispensável, essencial. O discernimento é essencial para o crescimento espiritual. Lá em Hebreus 5,14, vou ler para vocês, precisar ler no comentário, diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para nós que estamos aqui, né, a base da igreja, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Nós temos já um caminho aí com o Senhor, né, que nos permite identificar aquilo que tem se manifestado no nosso meio. O discernimento é para os humildes, não é para qualquer um não, viu, gente? A Bíblia diz em Salmos 25:9: guia os mansos no que é reto e lhes ensina, os ajuda a discernir o caminho correto.
As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 13, 14 diz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Não dá para comparar aquilo que vem de Deus com nossas coisas terrenas aqui, né? Meu professor de sociologia dizia o seguinte: você tem que comparar aquilo que é comparável. Não dá para você comparar um jovem que sai de uma classe média alta com um jovem que sai de uma classe de filhos de pedreiros, de uma classe ouvrier, né? Como que fala isso em português? Operária. De uma classe operária, obrigada, Ilse. Da classe operária. Não dá para você comparar o filho de um diplomata com o filho de uma pessoa simples, né? Os costumes são outros, o estilo de vida é outro, a educação é outra. Mesmo que aquele que esteja de uma vida mais humilde, claro, possa ascender e vir a ser uma grande pessoa, se desenvolver na sua área profissional, mas numa comparação sociológica entre classes sociais, você não pode comparar, porque não dá comparação, não funciona. Não posso comparar uma criança que sai de uma escola pública com uma criança que sai de uma escola particular. Eu não posso, por exemplo, no Brasil, ir num vestibular, concorrer com um cara em medicina que passou a vida inteira estudando numa escola particular e em uma escola pública. Não dá, a não ser que eu seja superdotada, aí o negócio é diferente, né? Uma outra história. Mas em termos normais, não dá para comparar aquilo que não é comparável. Eu preciso comparar coisas semelhantes. Então eu preciso comparar o espiritual com o espiritual, o carnal com o carnal. Não dá para fazer a ligação das duas coisas, porque não cola, não tem ligação. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tenho um caso muito interessante, às vezes hoje não, né? Meu pai está bem mais quebrantado de coração, hoje ele lê a palavra, né? O André abençoou ele com a Bíblia, que ele amou, do James Camp. Ele lê todo dia a Bíblia, né? E hoje ele recebe melhor quando a gente fala. Mas o meu pai era difícil falar de coisas espirituais para ele, porque ele não entendia. Era uma loucura. Tipo, mas você está falando isso não existe, não pode acontecer, não pode ser verdade. Isso não funciona no nosso mundo de hoje, no nosso mundo atual. E realmente, as coisas espirituais não funcionam no nosso mundo sistema. No nosso sistema, hoje, as coisas espirituais não funcionam, porque elas vão contra. Então elas vão repelir, não dá, não funciona junto. Não tem como andar espiritual com carnal. Ou você vai servir um Senhor e desagradar o outro, ou os dois juntos você nunca vai conseguir. Tem que decidir, né? Outra coisa interessante foi um exemplo que na hora que eu estava escrevendo tudo isso daqui, o Senhor me deu. Por exemplo, você está numa guerra. Acho que eu estava vendo alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, por isso me veio esse negócio. Você está numa guerra, né? Você está ali esperando para poder atacar o seu inimigo, você analisando o comportamento do teu inimigo e o teu inimigo analisando o teu comportamento. Nunca você, e muito menos o teu inimigo, vão pensar que o seu comportamento é para o bem, o seu inimigo não vai pensar que o teu comportamento é para o bem, é simplesmente uma defesa própria sua, e você muito menos vai pensar que o comportamento dele é simplesmente para se defender. Muito pelo contrário, vocês dois estão prontos para se um piscar ou respirar de maneira diferente, fogo. Não é assim que acontece numa guerra? Na nossa vida é a mesma coisa. A carne e o espírito. A carne almeja as coisas que são da carne. O espírito almeja as coisas que são do espírito. Como que a carne, que almeja coisas diferentes daquilo que almeja o espírito, é o seu inimigo, está olhando o seu comportamento, ela não sabe, ela não entende que o seu espírito age para o teu bem, age para te levar para um caminho de salvação. Ela vai em todo tempo, quando o espírito te dá uma estratégia, ela vai em todo tempo querer rebater aquilo que o Espírito está trazendo, porque ela milita, ela luta contra aquilo que ela acha que é inimigo. Ela não entende, a carne não discerne espiritualmente. Interessante, né? Como exemplo. E eu falei, é verdade, eu não tinha parado para pensar nessa questão. E é realmente isso que acontece, por isso essa luta constante, né?
quando nós discernimos no Espírito aquilo que Deus tem para nós, a carne vai em todo tempo querer trazer o nosso pensamento, na nossa consciência, através da nossa inteligência humana, dizer que aquilo é errado, que aquilo não faz sentido, que aquilo não vem de Deus, que aquilo sei lá. É por isso que nós precisamos, nos dias de hoje, clamar a Deus para que o Espírito Santo fale nos nossos corações e nos traga clareza daquilo que Deus tem para nós. É um dom que nós temos mesmo que, lendo a palavra, nós temos mesmo que buscar. Porque hoje, com a modernização, como eu falei, do Evangelho, né? O crescimento estrondoso da igreja, principalmente no Brasil, aqui nós ainda não temos vivido isso, né? Mas no Brasil nós vemos isso nos Estados Unidos, em países onde o Evangelho não é tão barrado, né? Tão bloqueado, tão difícil. Um crescimento estrondoso da igreja do Evangelho. Mas esse Evangelho que está sendo pregado aí é um Evangelho muito moderno. É uma palavra muito adaptada que está sendo pregada. Né? A gente ouve muito dizer, não, mas hoje a igreja de hoje não pode agir como a igreja primitiva, porque hoje a palavra primitiva não encaixa nos tempos modernos. No século XXI isso não entra. Eu acredito que tem determinadas coisas que a igreja primitiva fazia, que realmente nós não temos a estrutura para fazer hoje, né? Hoje as coisas avançaram muito, existem coisas que nós precisamos realmente nos adaptar. Mas a palavra de Deus não é adaptável. Nós, como seres humanos, precisamos nos adaptar às situações. Mas a palavra de Deus tem que permanecer na sua essência. A palavra diz que ela é a mesma ontem, ela vai ser a mesma hoje. Jesus é a palavra. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele vai ser eternamente, amanhã, no século 22, no século 23, até quando ele voltar. Ele não vai se adaptar ao sistema atual. É o sistema atual que tem que entrar no conceito da palavra do Senhor. A palavra ela é moderna todos os dias, ela é viva e eficaz para discernir o nosso coração, os pensamentos, os sentimentos do nosso coração, vai até lá na divisão, né, da medula, lá no mais profundo do nosso ser, e discerne tudo aquilo que tem dentro do nosso coração. E ela não vai se adaptar ao sistema do século XXI, às mentiras de Satanás, ao levantar errado. Não existe isso. Nós precisamos aceitar a palavra e pregar a palavra como ela é. Precisamos pregar o pecado? Precisamos pregar o pecado do jeito que ele é. Não temos que mascarar o pecado. Nós não temos que uma pessoa que comete um suicídio, um ato contra a vida, nós não sabemos o último instante dela com Deus. Mas se ela morreu instantaneamente, não teve tempo de se arrepender, nós não podemos colocar alguém no céu que tirou a própria vida. Nós não temos esse direito, nós não temos essa... É Deus em quem dá a vida, Deus é quem tira, Ele que decide o dia que nós vamos nascer e o dia que nós vamos morrer. E a palavra tem que ser pregada como ela é, seja dura, seja de amor, seja de conforto, porque ela nos conforta, ela nos cura, ela nos exorta. Nós estávamos vendo outro dia que antes um senhor cego, ele dizendo numa pregação assim muito profunda, que... Como que é que foi que ele disse? Deixa eu usar as palavras dele. Que Jesus antes, ele veio num burrinho, humilde, numa manjedoura, né? Como Salvador, como aquele que vai curar, como aquele que vai trazer, né? Religar o povo a Deus novamente. Mas daqui a pouco, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser amanhã, nós não sabemos como Jesus vai voltar. Ele vai voltar como um juiz. Hoje ele é nosso advogado. Hoje ele está lá, nos defendendo todo o tempo do nosso pecado, do nosso erro. Mas ele vai voltar como juiz. E nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas decisões, pela nossa falta de busca, pela nossa falta de discernimento. É um dom que está aí, o Espírito Santo dá para quem quiser. Se ele dá para quem quiser, cabe a nós buscar. Né? Aquele que busca acha. Se bater, a porta vai abrir. Né? Então fica aí a palavra para vocês sobre o discernimento espiritual, né? Gostaria de orar também por todos nós como igreja, porque todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor não passa e aquilo que Deus tem para nós não passa. E nós precisamos tomar posse daquilo que é espiritual,
aquilo que Deus tem reservado para nós e discernir no nosso coração, né? Discernir com os dons que Deus tem colocado à nossa disposição aquilo que Ele tem trazido para nós como igreja nos dias de hoje. Trouxe no passado, traz hoje e certamente trará amanhã para os nossos irmãos. Né? Para que nós cresçamos uma igreja sadia, uma igreja limpa, uma igreja que não reflete aquilo que não é, mas que reflete a glória de Deus, reflete aquilo que está no interior, uma igreja curada, uma igreja limpa, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo. É o que nós precisamos ser nos dias de hoje, né? Cheios do Espírito Santo. Amém? Fecha os olhos então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Aleluia. Que essa palavra venha mesmo continuar falando nos nossos corações. Deus, nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos e não aquilo que nós desejamos e almejamos no nosso coração. Queremos, Senhor, receber os teus dons. Nos ensina e nos ajuda a buscar, Senhor, aquilo que vem do Senhor para nós. Meu Deus, nos ajuda a discernir, ó Deus, aquilo que tem vindo da igreja, aquelas pessoas que têm chegado às vezes, Senhor, precisando de ajuda e nós não temos discernido, ó Deus, não temos feito corretamente o nosso trabalho como cristãos. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos alcançar essa nação e que essa nação possa vir a ser a sua igreja, Senhor, lavada, remida, cheia do Espírito Santo, Senhor. Que a sua igreja receba dos teus dons, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, tira toda a nossa cegueira. Deus, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de fluir na tua presença, de entender, ó Deus, de discernir as coisas que o Senhor tem para nós, sejam elas aos nossos olhos boas ou não, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a crescer, nos ajuda, Senhor, a amadurecer na tua presença, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pega muito mais. É uma benção que você faz assim. Amém? Deuteronômio capítulo 28, quero conversar com vocês. Versículo 13 diz assim. Versículo 15. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 diz assim: será, porém, que se não der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes aos estatutos, ao Evangelho, à palavra de Deus? Pode sentar, amém? A gente vai falar sobre semeadura e eu gosto de dizer que a semeadura tem tudo a ver com obediência, mais com amor do que com obediência. Porque a primeira pessoa que dizimou, que ofertou na Bíblia, foi antes da lei. Foi antes que tivesse alguém escrito acerca de algo que Deus tivesse revelado, falado, vocês devem fazer isso ou aquilo. Você sabia que mesmo a salvação, se ela for querer, se a gente querer manter a nossa salvação, a nossa vida com Deus, por causa de uma obrigação ou por medo do inferno, fica um fardo para a gente a salvação. Se a salvação, se a gente manter a nossa salvação e lutar pela nossa salvação pelo amor a Deus, será um prazer lutar contra os desejos da carne, será um prazer lutar contra os pecados, será um prazer lutar para estar aqui. Gente, a coisa que eu mais tenho e que eu tenho mais alegria de vir para a casa de Deus, eu fiz com que isso fosse algo que fizesse parte da minha vida, não como um fardo.
ofertar, dizimar e trazer aquilo que a gente tem para a casa de Deus, se for por obrigação, não é um fardo para a gente. Se a gente começar, a gente tem que começar a mudar os nossos olhos acerca da oferta e dos dízimos, e tem que olhar o nosso dinheiro como semente. Porque se a gente começar a olhar o nosso dinheiro como semente, a gente vai ser mais motivado a semear. Porque a gente às vezes acha que dá dinheiro, o dinheiro não volta. Mas semear uma semente, ela vai nascer. Então a gente tem que fazer o que a gente faz para Deus por amor, simplesmente. O apóstolo Paulo fala isso, com amor, com prazer, com liberalidade. E se a gente começar a fazer mesmo, gente, e se a gente buscar a salvação, buscar as coisas de Deus por uma obrigação, a gente não vai, isso vai ser um fardo, vai ser pesado, a gente vai custar a conseguir. Por que tem gente que não consegue firmar na presença de Deus? Por que tem gente que não consegue ter uma vida de intimidade com Deus? Porque busca isso como uma obrigação. Eu preciso ser assim, eu preciso ler a Bíblia porque eu tenho uma obrigação. Um dia o irmão falou para mim no final do ano, assim, eu tenho que pedir perdão para Deus. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu fiz um trato com Deus, eu fiz uma aliança. Eu falei, o que foi? Ele falou, de ler a Bíblia o ano passado, de ler a Bíblia toda esse ano. No ano que ele me disse. E já estamos acabando o ano, cara, eu cheguei na metade. Eu desanimei em números. Eu falei, eu nem leio números, rapaz. Quando eu chego, eu pulo números. Números eu não leio. Eu não leio números, eu falei pra ele. Começa nos evangelhos, primeiro, salmos, assim, é mais emocionante. Depois você não precisa de ler a Bíblia nessa ordem. E aí eu falei assim, então, quando você busca alguma coisa de fazer para Deus nessa questão de obrigação, você não vai falar assim, sabe qual é a aliança que eu faço com Deus sempre? Por exemplo, eu fiz uma no ano, e falei para essa pessoa, eu disse que o ano todo eu ia ler a Bíblia. Os 365 dias do ano eu ia ler a Bíblia, todos os dias. Às vezes eu esqueço, estou deitado assim, vou dormir, eu pego o telefone, ligo e leio o meu versículo que eu tenho que ler. E leio. Eu falei, é melhor você fazer alguma coisa assim por ter prazer de fazer. E o que aconteceu? E isso começou a me motivar a ler mais, porque você não lê um versículo só. E é mais fácil você ter um compromisso com Deus para ler um versículo do que ler a Bíblia toda em um ano. Então lê um versículo, você não vai ler um versículo só por dia, você acaba lendo 2, 3, um capítulo, 2 capítulos. Mas isso começa a te dar um amor pela leitura e por buscar as coisas de Deus. Então tudo que a gente for fazer para Deus, se a gente for fazer por obrigação, não funciona. Não por força, mas por amor. Porque o melhor Ele já nos deu e tudo que a gente der para Ele ainda é pouco. Mas Ele quer ver nossa fidelidade. Amém? Amém. E a gente canta um tales agora para poder ofertar. O envelope. Senão a gente pega uma Bíblia. O chapéu aí. Passa o chapéu. Conheço
chamar a Nádia para orar. Vai orar para os pastores. Tenta suas mãos. Senhor, nós queremos entregar diante do teu altar toda essa semente. Pai, eu sou profeta, ó Deus, na tua casa. Eu quero liberar, ó Deus, uma palavra profética, ó Deus, de multiplicação, Senhor, no cerebro daqueles que têm sido fiel à tua casa, Senhor. Porque tu és um Deus poderoso e um Deus que não deve nada para ninguém, Senhor. E toda semente, ó Deus, lançada, Pai, no teu reino, ela multiplica, ela é próspera, Senhor. Nós te louvamos pela oportunidade, Deus, de semear na tua casa, Pai. Nos ajude a ser, ó Deus, cada dia mais liberal e poder, ó Deus, manter, ó Deus, com as nossas finanças, Senhor, a tua casa aqui neste lugar, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoa cada um que ofertou. Aqueles que não puderam, Deus, abençoe, ó Deus, e abre portas. Em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que abre portas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero também, ó Deus, orar aqui, Senhor, para cada um que precisa, Deus, de um emprego, Senhor. Eu me coloco, Deus, neste lugar diante do teu altar. E eu te peço em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Abre uma porta abençoada, Senhor, de emprego para cada um daqueles que precisam, ó Deus, e tem estado aqui diante do teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, porque eu sei, a tua palavra diz que Jó, ele foi abençoado quando orou pelos teus amigos. Ele precisava mais de oração pelos seus amigos, Pai. Então eu oro, ó Deus, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Eu oro por mim. Deus, ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam de uma porta, Senhor. O Senhor abra, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. E para que todos saibam, Deus, que há um Deus e que nós servimos a este Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os pastores. Amém. Amém. Vamos orar então pelo pastor Michel e a pastora Carol. Sabemos que eles estão debaixo da proteção do Senhor Jesus e são abençoados para a honra e glória do Senhor. E vamos orar para que Deus possa continuar cobrir a vida dele através das nossas orações também. Amém, Jesus. Te louvamos e glorificamos. Amém, Senhor. Glorificamos e exaltamos ao teu nome por estarmos reunidos aqui na tua presença, juntamente com cada um de nós, Senhor. A presença do teu Espírito Santo para levantar, Senhor, clamor em prol da vida do pastor Michel e da vida da pastora Carol. Senhor, meu Deus, meu Pai, sabemos que o teu Espírito Santo está sempre com eles, guardando, protegendo, abençoando, abrindo portas, Senhor, onde não tem, derramando da tua proteção divina, da tua bênção, da providência do teu Espírito Santo para com a vida deles. Sabemos, Senhor, que eles são abençoados por ti a cada dia. Neste momento nós continuamos, Senhor, perseverantes na oração, sabendo, Senhor, que nossas petições jamais serão vãs diante do Senhor, pois sabemos que as tuas bênçãos estarão sempre com eles. Seja sempre com a Carol, meu Deus. Sabemos que ela vai ficar por um período de tempo só, mas que ela vai estar debaixo da proteção do Senhor. O Senhor vai estar abençoando, sustentando, guardando até que o tempo passe, Senhor. O período de tempo que ela necessita de ficar lá para terminar, para concluir os estudos, os planos, os propósitos que ela tem, que estão diante também dos teus olhos, que têm sido conhecidos por ti. Abençoamos o pastor Michel que está vindo, Senhor. Senhor, derrama da tua bênção, da tua graça, que ele tenha uma viagem abençoada, uma viagem na proteção do teu Espírito Santo. Senhor, livra, Senhor, e guarda, Senhor, dê o livramento, amo, Senhor. Nós ministramos a bênção e a vitória para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos acabar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós e nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós queremos também, ó Deus, abençoar o apóstolo César, ó Deus, que é o pastor desse ministério. Abençoamos este ministério, Deus é fiel. Em nome de Jesus, abençoamos cada pastor desse ministério, abençoamos as famílias, ó Deus, que integram, né, Deus, que completam este ministério, a família de cada líder, de cada pastor, de cada obreiro. Nós abençoamos em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, ó Deus, também agradecer ao Senhor mais essa semana e pedir que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, Senhor, e que em nome de Jesus, domingo nós estaremos aqui, Senhor, debaixo da tua graça, Deus, para cultuar a ti, para te louvar, ó Deus, e sabemos que todos aqueles que chegam na presença de um Rei maravilhoso como tu és, como o Senhor é, não sai de mãos vazias. Nós sabemos disso, que é recíproco, Senhor. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá de volta, Senhor, tudo que nós
trazemos no teu altar, tudo que nós te entregamos. Nós sabemos que o Senhor, que a tua graça, que a tua alegria, que a tua paz, o Senhor nos devolve tudo isso, ó Deus. Ó Deus, porque tu és um Deus generoso, um Deus bondoso. Que o infinito amor do Senhor, ó Deus, e a graça do teu Filho Espírito Santo, da graça do teu Filho Jesus e as outras consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Nós temos um final de semana abençoado, debaixo da tua presença, Senhor. Guarda cada um de nós, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça, nos dê um discernimento, ó Deus, do teu Espírito. Nos ajuda a caminhar, Senhor, na tua presença, ó Deus, e tomar as decisões e as escolhas, ó Deus, debaixo da tua vontade, com a tua direção, em nome de Jesus. Amém.